Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da semana do Shugi. E hoje vamos estar falando sobre como melhorar o nosso cálculo. Então, sem mais delongas, já vamos começar. Tá aqui uma posição, eu peguei um jogo, uma partida minha, subi aqui pra gente estar avaliando e prestando atenção em como tá melhorando o nosso cálculo. Bom, nessa posição aqui já, para a gente estar pensando em melhorar o nosso cálculo, como que a gente vai visualizar melhor os cálculos. Primeira dica, a gente sempre busca um lance que vai ameaçar uma peça do adversário, ou ameaçar tomar uma peça, ou ameaçar fazer uma troca por vantagem nossa, ou defender uma posição, ou continuar montando a nossa defesa. Então, partindo desse princípio, vamos pegar aqui nessa posição. Então a gente imagina alguns lances que nós podemos fazer possíveis. Então, olhando a nossa posição aqui de sem ter, que lance que nós poderemos estar fazendo? Aqui está marcado porque foi o lance que eu fiz no jogo, tá? Então, quando aparece essa seta, são lances que eu fiz durante minha partida, por isso que aparece essa seta. Então, esse foi um lance que eu escolhi, certo? Dentre esse lance, ache mais dois lances aqui que você poderia estar fazendo. Dá uma olhada, observe bem que lance que você podia estar fazendo. Aqui eu consegui identificar alguns lances fora esse. Na partida eu escolhi esse. Aí quando eu parei para dar uma analisada depois da partida, eu vi outras possibilidades, certo? Então vamos partir primeiramente é isso. Identifique alguns lances que você pode fazer. Um lance que ameaça a peça de adversário, lance onde você vai ter uma vantagem de posição, um lance onde você defenda uma posição ou um ponto focal, um lance onde você desenvolva a sua defesa ou você desenvolva o seu ataque. Pense nesses lances. Vamos pegar aí 3, 4 lances no máximo, tá? Então, vou pegar o primeiro lance aqui, que foi o que eu fiz no jogo, que foi esse lance aqui. Agora, se eu desenvolver esse lance, partindo desse princípio, eu desenvolvi essa jogada, correto? Agora, você viu que na partida ele desenvolveu esse lance. Agora, partindo desse princípio, quando você faz, antes de você fazer a jogada que você escolheu, para melhorar o nosso cálculo ainda mais, antes de fazer essa jogada, por exemplo, eu decidi que eu vou fazer essa. Então, se eu fizer essa jogada, você pensa na melhor jogada que o seu oponente pode responder. Então, qual a melhor jogada que o seu oponente pode estar respondendo nesse momento aqui? Então a gente tem algumas opções. Aí você pensa na melhor jogada. Por quê? Pra gente não ficar fazendo aquele, como que eu posso chamar? Um lance cooperativo, que o adversário não faria esse lance, mas a gente faz para que a nossa estratégia dê certo, porque a gente quer que nossa estratégia dê certo. Então a gente acaba imaginando, tomando uma decisão que o nosso adversário não tomaria. Então sempre pense realmente na melhor jogada que o seu adversário poderia fazer contra você aqui. Então, partindo desse princípio, nós fazemos essa jogada, certo? Aqui nós vamos analisar o tabuleiro e prestar bem atenção. Na partida ele fez esse lance. Então esse lance foi uma das melhores jogadas. Para quê? Para ele começar a desenvolver o ataque com a torre dele, porque ele está desenvolvendo a defesa dele desse lado, certo? Mas fora isso, como eu disse, também serve para ele. Como eu disse da gente, também vai servir para ele, se aplica a ele. Então,
qual é o melhor lance quando a gente imagina uma jogada? São lances que ameaçam peças, lance que desenvolve um ataque, lance que defende o ponto focal ou lance que desenvolva a nossa defesa. Então, ele poderia fazer esse lance, 8四歩 certo? E também podia desenvolver aqui a defesa dele, 後手2二 certo? Nisso, vamos supor que ele desenvolveu a defesa dele ali. Partindo desse princípio, aí você já imagina um segundo lance. Qual seria esse lance? O mesmo princípio. Imagine jogadas que ameacem peças, jogadas que defendam posições e jogadas que desenvolvam ataque ou desenvolva sua defesa. Então, a partir desse princípio agora, ele desenvolveu aqui a defesa dele. A gente chegou à conclusão que o melhor lance que ele faria ou seria desenvolver esse peão ou esse rei para cá, desenvolvendo o castelo dele. Então, ele fez essa jogada como estava dentro dos nossos planos. Mas vamos com calma. Isso a gente tá imaginando, eu tô fazendo no tabuleiro, mas isso a gente tá imaginando sem que aconteça, tá? A gente tá criando essa jogada na nossa cabeça antes que aconteça. Antes disso aqui, ó. Antes da gente fazer essa jogada aqui, a gente tá imaginando, se eu jogar aqui, qual que é o próximo lance dele? Então a gente chegou à conclusão que ele poderia desenvolver aqui para desenvolver o ataque, ou desenvolver aqui para desenvolver o castelo, ou mesmo atacasse aqui, certo? Vamos supor que ele tentasse atacar aqui, porém ele também não faria isso porque ele tá vendo que você possivelmente ele ia perder aqui, então não faz sentido. Ok, então vamos lá. Então vamos supor que a gente pensou, escolheu, ele fez isso aqui, a gente acertou essa jogada. E depois disso, a gente tem que tomar outra decisão, continuando nessa mesma linha de raciocínio. Lance que ameaça a peça, lance que desenvolva nosso ataque, lance que defenda posições, ou lance que desenvolva a nossa defesa. Então, partindo desse ponto aqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente desenvolveu o nosso cavalo para começar a desenvolver uma estrutura de ataque nessa linha aqui, certo? Então ele desenvolveu a defesa para estar formando o castelo. Então a gente imagina, se por exemplo eu avançar esse peão aqui agora, ameaçando o peão dele, qual é a melhor jogada que ele faria aqui agora? Ele tomaria o peão de volta. O que você acha? Se eu avançar aqui, o que ele faz? Ele tomaria o peão de volta. O que ele faria? Aqui que você tem que pensar a melhor jogada. Por exemplo, essa jogada aqui não é a melhor jogada. Por quê? O que acontece? Nessa jogada, ele abriu espaço para o meu prata desenvolver o ataque aqui. Então eu poderia simplesmente subir aqui. Ok? Então o que acontece? Ah, não, mas agora ele pode simplesmente pegar e dropar o bispo aqui. O peão aqui. Então, ele fez esse lance errado. Então esse lance aqui não é um lance favorável para ele, porque ficaria ruim a posição dele. A gente tem um ponto bem frágil aqui que a gente pode atacar muito facilmente aqui agora. Então esse lance está fora de cogitação, certo? Vamos supor que a gente fez isso aqui. Esse lance de tomar aqui está fora de cogitação. Ok. Então, qual é o melhor lance que ele podia estar fazendo aqui? Por quê? Porque aqui vai cair de qualquer jeito e a gente vai atacar esse prata. Então, se ele avançar, a gente vai ficar numa grande vantagem de posição. Então, a gente tem que pensar no melhor lance que o adversário poderia estar respondendo. Então, a gente analisando esse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que defender esse ponto que vai ficar vulnerável. Assim que a gente tomar com o peão, a gente vai ficar vulnerável. Então, ele também pode avançar aqui e atacar o nosso prata? Não, porque o nosso cavalo está defendendo essa casa. Certo? Então, ficou meio complicado aqui a situação para ele agora.
Então, o melhor lance que ele podia estar fazendo, por exemplo, a gente pensa aqui também em jogar esse ouro aqui para defender essa casa. Errado. Por quê? Porque mesmo que a gente avance esse ouro para cá e a gente vai e toma esse peão aqui, agora a gente pensa, a gente toma o peão e ele avançou esse ouro aqui para defender aqui. Então a gente toma o peão. Vamos supor, se você toma com o ouro aqui, eu tô com o peão na mão se eu tomar esse peão. Então se ele tomar com ouro, eu simplesmente dropo um peão aqui. O ouro dele não pode voltar pra cá. Certo? Ele pode tomar aqui? Não, não pode. Ah, ele pode jogar agora o prata aqui, ameaçando o nosso prata. Também não pode. Então, o ouro aqui também está fora de cogitação. E se ele... Deixa eu ver. E se ele, a vez do ouro, a gente toma... E ele toma de volta com o prata. Mesmo princípio, a gente vai dropar um peão aqui também e vai continuar o avanço do mesmo jeito. E outra, se ele avança esse prata aqui, a gente avança esse peão atacando aqui, porque agora tá sem defesa nenhuma aqui. Que esse prata tá defendendo essa casa. Que se a gente avançar esse peão, ele toma com esse peão. A gente não pode tomar com a torre, porque o prata defende o peão que vai estar aqui. Nesse ponto. Então também não podemos tomar com esse prata. Então a melhor jogada, a jogada que sobra aqui, que o adversário pode fazer nessa situação, é essa jogada. 4三銀 Certo? Viu só? Nisso, você pensando dessa maneira, o seu cálculo vai começar a melhorar, porque você está avaliando as melhores jogadas que o seu adversário pode estar fazendo contra você. E não simplesmente a gente tem o costume de fazer isso, todo mundo tem, porque a gente quer que nossas estratégias deem certo. Então a gente faz um lance, então a gente imagina que o adversário vai fazer tal jogada, porque a gente acha que ele vai fazer e nossa jogada vai dar tudo certo. E não é assim. A gente está se auto-iludindo, tá? Então sempre busque o melhor lance que o seu adversário pode fazer. O melhor. Então sempre avalie isso. Então por que esse é o melhor? Porque agora se a gente toma... 先手3四歩 Se a gente toma aqui, ele pode tomar de volta tranquilamente. Certo? Porque diferente do ouro, ele pode voltar aqui agora. Então fica aqui, fica parado o nosso ataque. Então a partir daqui a gente também pode tomar outra decisão. Qual é a decisão aqui agora? Eu simplesmente defenderia de novo aqui esse 先手 ponto aqui. 3六歩 Certo? Ok. Vamos voltar. Isso foi apenas um exemplo com esse movimento. Lembra que eu falei que tinha 4 movimentos aqui para fazer, que a gente sempre leva em consideração de 3 a 4 movimentos que a gente decide, que a gente analisa que pode estar fazendo. Por quê? Então, tudo isso que eu mostrei no tabuleiro não estaria acontecendo. Eu mostrei para que fique mais fácil do entendimento. Então, isso que eu mostrei no tabuleiro, você tem que estar fazendo na sua cabeça. Então, por exemplo, se eu mover o cavalo, certo? Qual é o melhor lance dele? Ou ele desenvolve o rei para cá, ou ele desenvolve o peão aqui. Ele pode também desenvolver o ouro aqui também, enfim. Aqui você vai ver qual é a melhor. Você tem que ver qual é a melhor jogada que o seu adversário pode fazer. A melhor. Então, também leve o mesmo princípio que a gente usa para escolher os nossos lances. Você usa para saber qual lance seu adversário pode estar fazendo. Isso você vai identificar o plano que seu adversário está tentando fazer e também identificar as melhores jogadas, as mais fortes. Então, tudo isso que eu mostrei visualmente é para que fique mais fácil o entendimento. Mas tudo isso visualmente você tem que estar fazendo na sua mente. Então, se eu mover o cavalo, ele pode mover o rei para cá, ele pode mover o peão aqui. Se ele mover o rei para cá, o que eu posso fazer depois disso? Aí eu posso, agora que eu tô defendendo essa casa, e essa casa,
Aí a gente volta àquele princípio, isso ainda dentro desse lance, você tá imaginando, tá? Você jogou aqui, ele moveu o rei. Agora a gente entra naquele princípio da continuação do lance. A minha próxima jogada, ou a gente defende uma posição, ou a gente desenvolve um ataque, ou a gente desenvolve o nosso castelo, ou a gente ataca com a peça do adversário. Então aqui, o que a gente pode estar fazendo? Desenvolver um ataque? Por onde? Eu não vejo uma possibilidade de atacar diretamente agora. Desenvolver o castelo? Pô, se a gente já moveu na frente aqui, a gente já começou a pressionar para desestruturar esse movimento do rei aqui, que é uma tentativa de montagem dele montar o castelo dele, correto? Então a gente tenta evitar dele montar a fortaleza dele. Então a gente não perde o tempo de montar agora o nosso castelo. A gente vai perder um tempo precioso, podendo deixar ele se reorganizar. Então, o lance que eu vejo aqui que sobra é atacar aqui esse ponto já. Por quê? Porque o meu prata tá aqui protegendo. Então, e o meu cavalo vai estar aqui protegendo aqui, ele não pode atacar meu prata. Porque se ele ataca meu prata, eu posso tomar com prata, ele toma com prata, eu tomo com o cavalo e ataco o prata dele aqui em cima. Ele é forçado a tirar esse prata daqui. E por aí vai. Então essa é a linha de raciocínio que você tem que ter. Então o melhor lance, então vai, isso tudo na cabeça, lembra? Joguei o cavalo, o melhor lance dele foi o rei, certo? Ele jogou o rei, então sobrou agora o meu melhor lance. Eu vou atacar uma peça dele aqui, porque eu tô numa posição boa para desenvolver meu prata agora, porque tá defendido esses pontos aqui por causa do meu cavalo. Então eu ataquei aqui. Tá, se eu atacar aqui, como que acontece depois disso? Qual o melhor lance? Ele não pode capturar, porque eu vou avançar e vou ficar numa posição boa para quebrar isso aqui. Se ele avançar o ouro aqui, eu posso tomar. Se ele tomar com prata, eu avanço o peão. Se ele tomar com ouro, eu dropo outro peão. Ele não pode voltar mais. Certo. Então, o melhor lance seria aqui. Então, aí sim, você chegou nessa conclusão. Em uma jogada, você pensou nisso. Nas melhores jogadas que o seu adversário pode responder. Então, aqui nesse ponto, você chegou aqui. Então, ele não pode mover esse ouro, ele não pode capturar. Então, ele pode defender esse ponto com prata, que aí ele pode retornar parando esse ataque, certo? Então, ele vai mexer o prata. Certo? Então, a gente chegou aqui na nossa solução. Claro, dá para ver um pouco mais além? Dá. Aí demanda um pouco mais de tempo e demanda um pouco mais de prática, de treino, né? Quanto mais longe você conseguir ver as melhores jogadas que o seu adversário pode fazer, melhor você vai conseguir desenvolver seu cálculo. Mas a base é essa. Então, viu? Tudo que eu falei foi na mente. Você fazendo na mente. Fez isso aqui. E acabou nesse lance principal dele aqui. Certo? Perfeito. Agora, vamos voltar aqui do princípio pra gente ver uma outra questão. A gente tá aqui nessa posição, certo? Como eu disse, eu tenho esse lance para escolher, mas eu tenho alguns outros lances. Qual é? Aqui foi o pensamento de desenvolvimento de ataque. Eu desenvolvi um ataque a partir daqui. Beleza, esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento, qual que é que eu falei? Atacar a peça, defender um ponto, ou desenvolver um ataque, ou desenvolver nossa defesa. Então, vamos do pensamento agora que a gente ataca a peça. Então, além da gente mexer esse cavalo, a gente desenvolve esse peão direto. Se a gente desenvolver esse peão direto, eu vou fazer igual eu fiz na primeira vez, mostrando para que fique mais fácil o entendimento. Então, se a gente desenvolve esse peão direto, qual é os lances mais fortes que o seu adversário pode responder?
Aqui ele tem duas possibilidades que a gente pode ver. Só que aqui não tem muito segredo. Por exemplo, se ele toma, a gente toma e fica naquela posição anterior. Lembra da primeira posição com o cavalo? Se ele tomar, a gente toma com prata, forçando o ataque posterior aqui. Então, esse não é um lance bom, já descarta. Então, ele pode desenvolver aqui? Pode. Se ele desenvolve e a gente toma aqui, ele toma com prata, a gente avança o peão, certo? Beleza. Então, ele não vai desenvolver isso aqui agora para deixar desenvolver esse ataque assim do nada. Ele pode desenvolver aqui. Por quê? Para começar a desenvolver o cavalo dele. E desenvolver o ataque também. Mas aí ele vai deixar também eu continuar o ataque pesado aqui, tirando esse prata daqui. Então, partindo desse princípio, ele não pode fazer um desenvolvimento de ataque agora. E ele não pode fazer o desenvolvimento do castelo, da defesa dele. Então ele tem que fazer um desenvolvimento que ameace uma peça nossa, para conseguir desenvolver melhor a partida aqui. Então qual lance dele aqui ameaça uma peça nossa? Se você respondeu peão, correto. Então ele ameaçou aqui, certo? A gente tomou. Agora, qual é o melhor lance que resta para ele aqui? Que ele não tem outra alternativa a não ser tomar. Certo? Ele tomou. Se a gente avança aqui agora, continuando no mesmo princípio. Se a gente avança, é uma boa jogada? Por quê? É uma boa jogada ou não? Aí parte daquela mesma análise. A gente pode simplesmente segurar aqui. A gente pode desenvolver o ataque aqui. Só que se a gente faz isso, ele simplesmente pode fazer o quê? Então imagina. Agora você vai imaginar os melhores lances, lembra? Então se eu desenvolvo agora o ataque aqui atacando uma peça. Esse é um lance de desenvolver atacando uma peça, ameaçando uma peça. Para posteriormente desenvolver o ataque. Mas estamos sendo atacados aqui também, tá? Então, se a gente avança, ele possivelmente vai tomar. Se ele toma, então a gente está na cabeça de avançar nossa torre, provavelmente, se a gente está avançando esse peão. Então, se eu tomo com a torre, qual é o lance possível que ele pode fazer aqui? Simples. Ele volta o prata para cá. Pode ser. Ele põe um peão aqui de novo. Pode ser também. Mas eu acredito que se ele avança aqui, ele vai tomar. Se a gente toma, ele volta com prata. Então aqui a gente é forçado a voltar com a torre. Ou a gente pode ameaçar aqui. O que você acha? Se a gente joga aqui, o que ele faz? Pode tomar com o cavalo, tomar com o rei, porque a torre não toma na lateral. Certo? E por aí vai. Eu vou parar aqui e vou voltar a outros lances. Vamos voltar aqui. A gente parou aqui. Então, nesse ponto, o certo e melhor recomendável, né? Eu particularmente, eu defenderia aqui. Eu sairia desse ataque dele aqui por enquanto. Mas isso é uma outra história. Então, vamos voltar aqui. Opa. Isso. Então,
a gente já escolheu 2 lances, certo? E a gente viu os lances mais fortes que o seu adversário poderia ter respondido. Ok. Aqui agora a gente tem mais um lance. Na verdade, 2. Então vamos partir para o outro lance. Isso a gente tá na cabeça ainda, tá? Lembre-se disso. Então o outro lance que a gente pode fazer é defender um ponto. É um ponto focal no caso aqui. Então, que ponto que a gente tem que defender aqui? Onde você acha que tá frágil aqui? Um ponto que tá frágil, a gente tem que pôr um ponto aqui para segurar. Dá uma observada no tabuleiro. Não peço que a gente avance e defenda um lugar de imediato. Se você respondeu esse aqui, ótimo. 5六歩、 Então vamos supor que você avance aqui. Qual a melhor jogada que o seu adversário pode responder aqui agora? Lembrando, do mesmo princípio que a gente utiliza, a gente aplica para o nosso adversário. Desenvolvimento de ataque, desenvolvimento de defesa, desenvolvimento de castelo, defender um ponto, ameaçar a peça. Então, qual o movimento que seu adversário, o melhor movimento que seu adversário estaria fazendo agora? Então, pense nesses princípios e ache o melhor movimento. Certo? Então, o melhor movimento que ao meu ver, que ele faria aqui, ele teria 2. Mas eu vou pôr esse aqui primeiro só para ilustrar. Atacando uma peça. Atacando aqui o prata. O que acontece? Aqui, se a gente toma, ele toma com prata e a gente perde um prata. Certo? Então a gente tem algumas opções. Qual a opção aqui? Aqui a gente faz também entre uma outra questão no cálculo, que é a troca de peças. A gente trocar material. Então a gente estava pensando em atacar uma peça, em defender um ponto, desenvolver uma defesa, desenvolver o castelo e desenvolver um ataque, certo? Agora, nessa posição, a gente tem tudo isso e mais a troca de peças. Então, pensando nisso, onde a gente pode trocar uma peça? Aqui, certo? Então a gente podia movimentar aqui. Força na troca de prata. Porque agora, se ele toma o prata, a gente toma o prata dele de volta. Certo? Então se a gente joga aqui, a gente vai imaginar de novo qual o melhor lance que o adversário pode estar respondendo. Ele vai tomar o prata ou ele vai fazer um outro movimento. Então aqui você vai analisar de novo a partir dos mesmos princípios. Compensa fazer essa troca agora? Como vai ficar? Porque se ele faz a troca, o nosso peão já fica bem mais avançado no campo dele. Nossa estrutura de peões está avançando um ataque forte e desmanchou esse ponto que ele tem de ataque aqui. Então não compensa muito para ele fazer essa troca. Então qual é o outro lance que ele pode fazer? É tirar aqui. Então se ele tira aqui, a gente não pode tomar o prata, não toma pro lado, certo? Então tá tranquilo e ele atacou aqui, ó. Ele atacou uma peça. Então ele pensou em não fazer a troca e atacar uma peça. A gente também tá atacando uma peça, porém ele também tá atacando uma peça. Só que quem tá mais em risco aqui? A gente. O desenvolvimento dele tá bem melhor aqui, certo? A partir daqui a gente consegue ver outros lances. Ele fez esse lance. Nisso aí você já tá. Ele fez isso. Você pensou que ele ia fazer isso. Aí você fez a jogada. Você fez essa jogada. Aí ele foi e fez exatamente o que você pensou. Beleza. E agora o que você faz? Você desenvolve uma defesa, você desenvolve um ataque, você ataca uma peça, você defende um ponto, o que você faz? Você tenta fazer uma troca. O que você vai fazer aqui?
aqui a gente pode, por exemplo, desenvolver aqui o rei. A gente pode forçar um ataque. Então, tudo isso tá na sua cabeça. Eu tô mostrando no tabuleiro, como eu disse, para assimilar melhor. Isso você faz na cabeça antes de fazer a sua jogada. Então, lembra? A primeira jogada foi essa. Então, você vai pensar nessas possibilidades. Se eu jogar aqui, qual a melhor jogada que o meu adversário pode responder depois disso? Levando os mesmos princípios que a gente adota, você vai levar para o seu adversário. Você vai pensar nas jogadas que ele pode fazer, certo? E se ele fazer, qual será a sua resposta depois disso? Ok, então se a gente joga aqui, ele vai jogar ali, ou aqui, ou aqui. Aí eu posso avançar aqui, ele não pode tomar, ele vai jogar aqui. Ou ele joga aqui. Interessante. Mas se eu avançar aqui, ele pode tomar. Ou ele pode avançar e atacar a peça aqui também. Certo? E se eu avançar aqui para defender esse ponto, ele pode atacar minha peça. Eu posso forçar uma troca. Ele tira atacando a minha peça. Ok? Então, tudo na sua cabeça antes de efetuar a jogada. Depois que você pensou nessas linhas, que você identificou esses pontos, você viu que não foi tantas jogadas assim à frente. Porque se eu passar a partida original aqui, você vai ver que está bem diferente. Então, se eu colocar e desenvolver todas as jogadas que a gente vai pensando aqui, vai ficar completamente diferente a partida. Até porque se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, que essa partida eu perdi, tá, gente? Então eu escolhi uma partida que eu perdi, que é melhor pra gente analisar, a gente achar mais pontos. Então sempre, isso é uma outra dica à parte aqui, uma dica extra. Sempre que você for analisar uma partida sua, analise preferencialmente partidas que você perdeu. Sei que é duro, sei que é difícil, mas são as partidas onde a gente mais aprende, tá? Então, a gente pensou nessas três possibilidades aqui. Tem outra possibilidade. Qual que é? A gente desenvolver o castelo, jogar o rei aqui pro lado. Certo? Vem aqui e desenvolve o rei. 7、玉。 Qual a melhor lance que o seu adversário pode fazer se você desenvolver esse rei? Levando o mesmo princípio que a gente leva para tomar as nossas decisões. Atacar uma peça, defender uma posição, desenvolver um ataque, formar o castelo, fazer uma defesa. Que lance que é melhor para ele fazer aqui agora? Olha posicionalmente e o que ele pode tentar fazer. Onde as peças dele estão, qual a ideia que ele está tentando fazer. Então, se a gente desenvolver o castelo, ele vai tentar avançar mais rápido. Então, aqui eu acho que, olhando assim, ele atacaria a minha peça. 4、5、歩。 Certo? Por quê? Agora eu não posso jogar aqui, não tem um peão defendendo para forçar a troca. Se eu tomar, eu perco meu prata. E aí, o que a gente faz? A única opção que resta pra gente é defender. Então, a gente tem que sair dali. 3、7、銀。 Ok? Então aqui agora ele simplesmente pode desenvolver aqui o rei dele. Defendendo o castelo. Pode desenvolver esse peão aqui para começar a descer o cavalo. Então a gente fez ele fez esse movimento. A gente fez esse movimento. A gente pensa de novo qual a melhor jogada que o adversário pode fazer. Pode descer aqui, pode descer aqui. Pode desenvolver o castelo. Eu, no lugar dele agora, eu desenvolveria o castelo, a estrutura aqui. Ou poderia atacar sem problemas, começar a desenvolver o ataque. Entendeu? Então, esses são os princípios da análise que você vai fazer. Isso vai ajudar muito a melhorar seu cálculo. Então, você sempre pensa nas possibilidades. Então, por exemplo, eu vou fazer uma jogada aqui e vou continuar o desenvolvimento até
a gente continuar aqui. Deixa eu ver qual delas. Deixa eu jogar aqui. A gente vai parar naquela linha. Vamos desenvolver a do rei aqui. Então, a gente desenvolveu a do rei. Então a gente faz aquele mesmo pensamento. Antes da gente mover o rei, a gente calcula, né? A gente vai mexer esse rei pra cá. Nossa intenção é mexer o rei. Se eu mexer o rei, qual a melhor jogada que o adversário pode fazer? Antes de mexer o rei, a gente já tem que estar pensando nisso. Se eu mexer meu rei, o que meu adversário pode fazer em seguida? Qual a melhor lance que ele vai fazer se eu mexer esse rei agora? Ele pode atacar uma peça, ele pode avançar o ataque dele, ele pode formar o castelo, pode defender alguma posição ou algum ponto. Qual a melhor jogada que ele pode fazer? Então, se a gente mexe o rei, então a gente pensou que ele vai atacar a peça, porque vai estar protegido. Certo? Então, a gente volta com o prata para se defender desse ponto, para não perder o prata à toa. E a partir daqui, a gente continua na mesma linha de raciocínio. Qual é o lance que eu vou fazer agora? Se você começou uma estrutura de montagem de castelo, obviamente, você vai continuar montando seu castelo agora. É porque tá fora de risco aqui você tomar um ataque tão rápido agora no momento. Olhando aqui, né? Analisando bem, vendo a estrutura das peças, onde estão cada peça dele. Então, o ataque da torre dele tá bem longe de começar. Então, o prata dele aqui é o único que pode começar a ameaçar, mas a gente tá bem aqui posicionado para defender os pontos. Então, sem preocupação. Aqui também, mesma coisa. Se ele avança o prata aqui, avança o peão, a gente toma. O máximo vai fazer uma troca. Então, o que sobra pra gente? Continuar o desenvolvimento do castelo. Lembra? Sempre com isso em mente. Desenvolver castelo, desenvolver o ataque, desenvolver uma posição, desenvolver uma defesa, trocar peças, atacar peças. Então, é isso. Então, aqui a gente desenvolve a defesa. Opa, primeiro é ele. Ele aqui vai fazer o rei, né? Vai defender agora também. E a gente continua também na formação do castelo. Então, agora ele continua, obviamente, no castelo também. Tendo em vista que a gente fez a montagem do nosso castelo. Então, e agora? Qual é o lance que a gente pode estar fazendo? Aqui a gente tem algumas possibilidades. E quais seriam elas? A gente pode começar a pensar em desenvolver um ataque. Pode defender um ponto. Então a gente vai pensar aqui. Se eu defender um ponto, por exemplo, a gente sabe que ele pode avançar esse prata aqui. Então a gente tem que defender esse ponto aqui. Certo? Então a gente pode avançar esse peão. Se a gente avançar esse peão aqui, qual é o melhor lance que o adversário pode fazer em seguida? É nisso que você vai pensar, certo? Então, não sei se vai ser tão eficiente eu só desenvolver esse peão aqui. E se eu começar a desenvolver um ataque? Como que eu vou fazer isso? Por onde eu posso desenvolver um ataque aqui? Atacando essa peça aqui. Se eu atacar esse peão direto dele aqui, qual o melhor lance que ele pode fazer? Então, se eu atacar o peão direto, eu tomo com prata o peão dele. Eu avanço o peão, ele toma o peão, eu tomo o peão. O que acontece? Ele vai estar com o peão na mão, ele simplesmente dropa o peão no mesmo lugar, atacando o prata. A gente tem que recuar e fica na mesma. Então, não é vantagem a gente atacar esse peão direto aqui agora. O que sobra, então, aqui para desenvolver um ataque ou desenvolver uma defesa também, pode pensar nisso. Mas no momento eu acho que não é o ideal. Então a gente tem que desenvolver a peça aqui. Então a gente tem duas possibilidades. Defender esse ponto, que eu acho uma boa. Ou desenvolver um ataque aqui. Então se a gente desenvolve o prata pra cá, qual a melhor jogada que o adversário pode estar respondendo nesse avanço? Ele tá vendo que a gente quer avançar esse peão aqui depois.
para forçar a entrada do prata, para forçar aquela posição de troca aqui, para dar liberdade para nossa torre destroçar todo esse ponto aqui. Então, qual a melhor jogada que agora o OT pode estar fazendo? Então, ele tem algumas jogadas aqui. Deixa eu ver. Ele pode defender com ouro nesse ponto? Pode. Pode jogar aqui, pode jogar aqui. Mas acho que não tem necessidade dele jogar aqui agora, nesse momento. Então, o que ele pode fazer? Lembre-se, desde o princípio, antes de você fazer esse movimento. Se eu jogar o prata aqui, o que ele vai fazer? Ele pode atacar uma peça? Não, no momento não. Ele pode desenvolver um ataque? Pode. Pode desenvolver defesa? Pode. Pode continuar desenvolvendo o castelo? Também pode. Então, deixa eu ver. Nesse ponto exato, o que você acha que seria a melhor jogada dele? Então, se você move esse prato, a gente já avançando, eu acho que ele também podia começar a desenvolver aqui. Então, vamos supor que a gente jogue e a gente acha que ele vai desenvolver aqui ou aqui. Então, ele vem e desenvolve aqui. Agora a gente tem o tempo de escolher a próxima jogada. Aqui ainda está longe de efetuar um ataque, porém agora a gente pode escolher. O que a gente pode estar fazendo aqui? Pode continuar desenvolvendo um ataque, atacando uma peça, fazendo essa troca. A gente joga, ele toma, a gente toma, ou ele não toma. Então o que acontece? Vamos supor. Agora a gente começa a pensar. Vamos supor que a gente avança esse peão aqui para efetuar esse ataque pesado. Esse ataque só vai começar a funcionar se ele tomar o peão. Mas e se ele não tomar o peão, o que ele pode fazer? Então, pense bem. Se a gente avança esse peão, a gente tem um problema aqui para resolver depois. Qual seria? O nosso ataque ele vai ser parado, porque ele vai defender e atacar uma peça. Como? Então, vamos lá. Ataca uma peça. É o lance que ele pode fazer. Capturar a peça. Defender um ponto. O que ele pode fazer agora? Ele vai atacar. Então, se a gente avança esse peão, ele pode atacar uma peça. Isso é o que eu acho que ele faria. Por quê? Porque isso vai parar o nosso ataque. Então, vou te mostrar como isso ia ser feito. Aqui já é uma posição que mais iniciantes assim, tem um pouco de dificuldade para ver, tá? Mas com o tempo, você fazendo isso que eu tô falando, sem pensar nessa sequência de possibilidades, desenvolver ataque, atacar uma peça imediato, desenvolver uma troca, forçar uma troca de peças, defender um ponto, desenvolver castelo ou desenvolver uma defesa, recuar. Então você vai sempre conseguir calcular melhor. Então vamos supor, se eu desenvolver o ataque aqui agora, você vai pensar nos lances que ele pode estar fazendo melhor. O lance que eu vejo aqui melhor, que é um pouco difícil para as pessoas aqui mais iniciantes não vão ver, a maioria não vê. Então vamos supor, a gente avança aqui. Se a gente tomar, a gente vai avançar e fazer um ataque destruidor. Então ele não vai tomar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele atacou nossa torre e nosso prata, dando um ataque duplo, certo? E aí, o que você faz? Você vai tomar o peãozinho aqui e perder a torre? Sendo que se você perder a torre, ele promove o bispo, ganha uma torre e não tem defesa para pegar esse bispo dele promovido aqui. Ele vai fazer a limpa aqui depois. Então, não tem condições. O que a gente tem que fazer? Tirar a torre. Então, o que acontece aqui agora? Se a gente tira a torre, ele toma. Agora o peão que estava ameaçando, a gente toma. E ele vai dropar o peão. A gente é obrigado a voltar e o nosso ataque foi parado. Viu?
viu só como é importante você dar atenção para todos esses detalhes. É um pouco complicado assim no começo, porque demanda prática. Você parar com calma e pensar nisso. Vou desenvolver um ataque, vou defender um ponto focal, vou me defender, vou desenvolver meu castelo, vou desenvolver meu ataque, vou trocar peças, o que eu vou fazer. E depois que você decidiu o que você faz, por exemplo, desses 4 movimentos que eu decidi aqui, vamos supor do cavalo, aí você, antes de fazer, você decidiu fazer esse. Se você faz esse, você vai pensar, tomando os mesmos princípios que a gente usa para tomar a nossa, você vai transportar esse princípio como se você fosse o adversário. Então você vai tentar pensar como seu adversário, colocando nossos próprios princípios para achar as melhores jogadas. Então, qual seria a melhor jogada que seu adversário poderia responder? Então a gente não vai ficar tentando fazer lances cooperativos, que é a melhor palavra que eu achei agora. Fazer um lance que coopere para que nossa estratégia dê certo, porque isso não existe. Você está se iludindo, isso não vai dar certo. Você vai jogar achando que ele vai responder qualquer outra coisa para que sua estratégia dê certo. Ele não vai responder o que você quer. Ele vai achar um lance muito melhor e sua estratégia vai pro buraco, porque você estava achando que sua estratégia era boa e o seu cálculo não foi bom, porque você estava imaginando respostas erradas. Então, antes de fazer a jogada, você imagine, você vai pensar seguindo esses princípios de como seu adversário iria responder, qual seria a melhor jogada, certo? Então, é basicamente isso, tá, gente? Você vai treinar bem essas questões. Então, aqui, agora, eu vou pegar uma dessas posições e vou passar direto. Primeiro, eu vou passar a partida original. Eu até vou voltar tudo, tá? Então, observe, eu vou passar rápido, mas eu não vou comentar, só vou passar ela para você ver a partida original até o fim. Eu perdi essa partida, tá? Eu joguei contra um 7º Dan, eu perdi para ele. Então, eu vou passar ela até o fim, depois eu vou escolher um dos lances lá no comecinho lá, que para mim foi um dos lances importantes da onde eu comecei a perder, que eu podia ter desenvolvido bem melhor o jogo. Então aquele lance foi muito importante. E depois eu vou escolher outro lance e vou passar variações possíveis das jogadas. Não vou até o fim, porque senão vai demorar muito, tá? Então vamos lá. Lembrando que eu sou aqui o sem T, tá, gente? Tá aqui desenvolvendo, bonitinho. Ó, a gente chegou naquela posição que a gente tava estudando. Então, nessa posição aqui foi pra mim onde eu comecei já. O meu jogo foi pro saco. Pra mim foi um ponto decisivo, foi isso aqui. E depois eu fiz alguns outros erros de cálculo que me custaram a partida. Mas pra mim esse ponto já acabou comigo. Mas vamos continuar daqui. Eu escolhi jogar o cavalo. Lembra que na nossa análise a gente tinha feito aqui, mas também tinha essa possibilidade. Ele fez essa na partida. Eu tentei defender aqui. Ele avançou o peão para desenvolver o ataque. Esse lance aqui também, eu não acho que foi um lance tão bom. Então, aqui, 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 aqui. Eu vou passar bem rapidamente, tá? Só pra vocês verem como que a partida acabou. Eu vou deixar esse Kifu depois disponível pra vocês. Foi bem difícil essa partida, né?
Tentei de tudo, mas eu errei demais. Vai passando aqui, tá quase chegando ao fim já. Aqui, ó. Nesse ponto aqui eu já podia ter desistido, porque não ia ter como. E aqui eu desisti. Porque aqui não tinha como mais eu fugir, mesmo que eu tomasse aqui, depois não ia ter mais como eu fazer nada, ia ter sumir aqui, não tinha como. Na verdade aqui eu já podia ter desistido bem antes disso aqui, bem antes de chegar nesse ponto. Mas aqui nesse ponto especificamente eu já podia ter entregado, mas eu não queria entregar porque o jogo foi intenso e eu não queria desistir. Mas na hora que chegou aqui eu já vi que já tava perdido. Aí na hora que chegou nesse peão aqui, não tinha mais o que fazer. Certo? Beleza. Vamos chegar aqui. Nesse ponto. Então aqui eu vou passar alguns lances só, não vou até o fim, porque senão vai demorar muito. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Qual delas que eu vou escolher? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou escolher o S do rei aqui. Deixa eu escolher essa aqui. 先手5六歩 Certo, eu escolhi aqui. Então a possibilidade é 後 essa. 手4五歩 Aqui é aquele ponto que a gente 先手 força a 4 troca, 五 ele joga 後 aqui. 手6五銀 Agora a gente desenvolve aqui. 先手7八玉 Ele ataca a gente aqui porque tá protegido com prata. A gente podia aqui tomar 先 mesmo. 手6四銀 Toma. Ele joga aqui. 後手6二飛車 E aqui a posição ficou bem complicada. A gente tem aqui um. Então porque aqui a gente pode. Deixa eu ver. Até 40 aqui a gente pode voltar pra cá. Se voltar pra cá, ele avança o peão defendido com prata dele. Então a gente vai voltar muito pra cá e vai isolar nosso prata. Não.
先手 Veio aqui pra 3七 defender 角 aqui. Sobra aqui. 後手 Pode tomar. 5六銀 E aqui. Está um pouco delicado aqui. Aqui ele não vai tomar porque ele não vai entregar o prato de graça. Aqui ele podia tomar atacando meu bispo. Mas. Então. Vamos 先 jogar 手 aqui. 5三歩 Vamos ver aqui agora. Ele vai tirar fora. 後手4三金 E. Agora a gente defende aqui. 先手5八金右 Então aqui, ó, nesse ponto aqui. Você viu que já deu uma outra cara. Tá complicadinho pra mim ainda. Mas já dá pra desenvolver melhor o jogo. Aqui um lance bom pra ele. Ele não pode tomar aqui. Agora ele não pode tomar mais aqui também. Ele podia fechar aqui, mas também não dá. Porque se eu fecho eu simplesmente tomo. Ele podia voltar o prato, mas não faz sentido. Vou tacar aqui. 後手3九角 Tacando aqui. Que aí não tem muito o que a gente tá fazendo. Aqui, ó. Tem uma galera que atacaria essa torre aqui, atacando o bispo. Porque ele não pode tomar aqui. Não pode pôr simplesmente aqui também. Ele pode sair aqui e promover. Só que se eu atacar aqui. Ó, aqui a gente tem uma troca de peças pra fazer. Se ele ataca. Se a gente ataca aqui, ele simplesmente tira o bispo e promove. Não, ele não pode tomar aqui, a gente troca. Então a gente tem uma troca aqui possível. Se eu jogo ali. Ó, eu. Eu vou jogar aqui, ó. 先手7三銀成 Por que eu pensei em jogar aqui? Porque se ele toma agora com o cavalo, eu tomo com o bispo, promovo e ataco a torre dele também. Só que eu também tô defendendo a minha torre. Então se ele tomar minha torre, eu tomo de volta aqui o bispo. Então eu vou ficar com uma torre, um cavalo e um bispo na mão. Eu vou estar na vantagem. Eu acho que ele vai tomar aqui, porque se ele tomar aqui também, eu vou tomar com o bispo. E se ele tirar a torre pra cá, não tem problema pra mim, eu simplesmente tiro aqui. Então eu vou tomar aqui o cavalo, pensando que seria a melhor jogada. Certo? E agora a gente toma aqui seguindo a nossa linha de 先手同じ raciocínio. く角成 E agora? Aqui ficou numa posição bem complicadinha. Por quê? Porque
porque não tem muito o que ele fazer. Então, o certo mesmo é ele tomar 後手 aqui 2八角成 e a gente também toma 先 aqui. 手6二馬 Então, ele ainda tá na vantagem. Porém, a nossa troca, nosso ataque aqui foi bom. Senão a gente ia permitir ele promover esse bispo aqui, a gente não ia ganhar nada. Então aqui agora a gente tá bem melhor. Então, nessa posição, a gente tá com um peão que pode ser promovido aqui. Então ele pode defender. Andar 後手 aqui. 5一銀 Andar aqui a gente desce. 先手6三馬 A gente podia ter jogado aqui também, né? A gente podia ter jogado aqui dando um ataque duplo. Eu vi agora, tá vendo? Se a gente joga aqui, ó, 先手 a gente ataca com 6一 prata 馬 e ataca aqui. Sacou? Agora aqui ele não tem muito o que fazer aqui. Ele tem que tomar o peãozinho aqui. 後手5三金 Tirando ali, senão a gente vai ficar 先手 preso. 8三馬 E por aí vai. Galera, eu vou encerrar essa aula por aqui porque ela já tá bem longa. Eu espero que vocês tenham entendido a questão de pensar nos cálculos. Vou dar uma reforçada. Então, vou pegar nesse ponto que é o que a gente estava estudando. Então, quando você for fazer um movimento, então pensa, eu vou jogar o cavalo aqui, porque eu quero desenvolver o ataque. Então, eu vou jogar o cavalo. Depois de eu jogar o cavalo, qual é o melhor lance que ele vai fazer? Então, primeiro, antes da gente pensar em jogar esse cavalo, a gente vai pensar quais as jogadas que eu tenho possíveis para fazer nessa posição. Tenho jogada para ameaçar a peça que compense? Tem uma boa jogada para defender um ponto, desenvolver um castelo, me defender ou desenvolver um ataque, trocar peças e por aí. Então, depois que a gente analisar esses pontos, a gente define qual o lance que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente pensou em jogar o cavalo. Se a gente joga o cavalo, a gente vai imaginar qual é o melhor lance que ele pode fazer. Então, se a gente joga o cavalo, vamos supor que ele joga aqui ou ele avance aqui. Se ele jogar aqui, qual é o próximo lance? A gente pode avançar aqui. Certo, se a gente avançar aqui agora, ele não pode avançar aqui. Certo, beleza, vamos supor que você do cavalo você analisou até aqui. Você achou que é até favorável. Agora, você tem outros 3 lances que você pensou em fazer. Então, você, antes de fazer do cavalo, você vai analisar os outros lances também. Então, tem um ponto para me defender aqui. Se eu avançar esse peão para defender esse ponto, o que ele pode fazer? Ele pode atacar uma peça. Só que eu tô defendendo esse ponto agora. Se ele atacar uma peça, essa é a melhor jogada que ele pode fazer. Atacar a peça, desenvolver o ataque, desenvolver o castelo mais ainda. Deixa eu ver. Então, se eu avanço, ele faz isso. Aí depois você define qual os melhores lances de resposta, como que vai ficar. Beleza. Então, eu acho que não vou defender esse ponto agora. Também não vou desenvolver o cavalo agora. Aí eu posso atacar uma peça direto dele aqui. Então, tem esse outro lance que a gente pensou, que é desenvolver esse ataque aqui, atacar a peça direto dele, mesmo uma peça. Porque a gente viu que se a gente jogar aqui, ele toma, a gente toma e consegue avançar aqui. Então, se eu jogar, ele vai tomar. Qual é o melhor lance que o adversário pode fazer aqui? Entendeu? Beleza. Não, acho que não vai ser legal. Então, e se eu montar o castelo agora? Qual o melhor lance depois que eu jogar meu rei pra cá que ele vai fazer? Aí depois que ele fizer esse lance, o que eu posso fazer?
Então você vai pensar sempre nisso. Então, se eu jogar o rei para cá, qual é o melhor lance que eu posso fazer? Então, eu pensei nesses lances possíveis. Então, se eu jogar aqui, qual é o melhor lance que o adversário pode fazer? Beleza, ele respondeu isso. E depois disso, qual é a minha resposta? E qual é, de novo, o melhor lance que ele vai fazer? Beleza. Se eu jogar aqui, qual é o melhor lance que ele pode fazer? O que ele vai responder? E depois que ele responder, qual que é a nossa possível resposta? Se eu jogar aqui, é o mesmo princípio. Então, sempre que você fizer uma jogada, você vai pensar nos lances. Ou atacar uma peça, ou desenvolver um ataque, ou defender um ponto, ou desenvolver um castelo, ou desenvolver uma defesa, ou trocar peças. Então, sempre pense nisso. Então, antes de fazer o primeiro movimento, você pensou nesses 3 pontos. Aí você achou 4 lances. Tenta sempre achar uns 4 lances no máximo para não ficar muito complicado. E quanto mais lances você pensar, vai criar mais ramificações, fica impossível de calcular. Então, uns 4 lances já é bem complicado. Isso porque a gente tá calculando, tipo, o primeiro lance nosso, depois o outro lance, os outros lances possíveis mais fortes que o adversário pode fazer. E depois que ele fizer esse, o outro lance que a gente pode fazer. Então a gente tá pensando umas 3, 4 jogadas à frente somente. Dá pra pensar bem mais. Leva mais tempo, leva mais prática. Mas o princípio é esse. Tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso vai ajudar muito a melhorar o cálculo de vocês. Fique bem atento até em questão de defesa. Quando a gente tem recuar igual eu fiz com o prata, claro. Então aqui é a hora de eu me defender. Então, qual o melhor lance que eu posso fazer aqui? Se eu vou voltar, qual o melhor lance que o adversário pode fazer? Compensa eu voltar ou defender aqui? É nesse lugar que eu tenho que defender. Então, os princípios é o mesmo. Você vai definir os seus princípios, porque você vai tomar essa decisão e como que o seu adversário vai pensar. E como você vai definir o que seu adversário vai pensar e não fazer movimentos cooperativos para se auto-iludir, para fazer na sua cabeça que sua estratégia dê certo. Então, se o seu princípio é achar o seu melhor lance, você vai usar os mesmos princípios para pensar nos melhores lances de resposta que o adversário possa ter contra você, certo? Então, fica aí, eu vou deixar esse Kifu disponível para vocês analisarem essa partida, recriarem ela, pensar nas posições que ocorreram nessa partida que vocês fariam diferentes, os melhores lances, e enfim. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, espero que você tenha gostado da aula e das aulas que aconteceram nessa semana do Shogi, que vocês tenham entendido bem e que elas venham ter te ajudado a melhorar o seu jogo até aqui. E agora que a semana do Shogi está terminando, você pode estar se perguntando onde eu acho cada material, como eu separo todo esse material para que eu estude de maneira detalhada. Bom, eu vou te dizer que existem 2 maneiras para você estar fazendo isso. A primeira, você pode fazer por conta própria. Você mesmo vai atrás do material por conta própria. Separa todo esse material para estudar, partidas, para analisar e por aí vai, exercícios. Organiza seu cronograma de estudo, o que estudar e como estudar. E faz isso sozinho. O bom disso é que é tudo de graça. Só que o que acontece? Isso é o que eu faço, o que eu tive que fazer, o que eu faço até hoje. Né? Eu pego o material tudo por conta própria, eu pesquiso, vou atrás. Isso demanda muito tempo. Então vamos supor que você separe todo esse material e que você estude por 5 horas por dia e não atinja o nível de um jogo bom. Isso pode acontecer. Então, achar o material, ele dá muito trabalho e demanda muito, mas muito tempo mesmo. E outra, quando você acha, ainda fica naquela dúvida, será que tá certo isso aqui? Será que eu tô estudando certo? Então, a segunda maneira que eu conheço é o curso Shogi para Todos. Então, o curso Shogi para Todos é um atalho que você vai estar pegando. Esse atalho você vai estar seguindo um programa de estudos que vai preparar você para chegar a um nível de jogo muito bom. E esse material ele é todo preparado para você e é entregue tudo passo a passo para que você consiga estudar esse programa. Esse programa de estudo é o curso Shogi para Todos.
O Shogi para Todos é um programa de estudo 100% online, focado em fazer você atingir seus objetivos no Shogi. Tudo que você precisa está ali bem organizado para que você pegue, sente, estude da maneira correta, sem perder tempo pesquisando. Nada sem ficar na dúvida se está estudando certo ou errado. E você pode fazer o treinamento no seu ritmo, com um cronograma que se adequa à sua rotina diária. Claro, quanto mais você treinar e estudar, mais rápido você vai evoluir. O curso ele tem exercício para que você pegue a teoria e aplique ele na prática. Não fique só na teoria. Ele está tudo bem dividido para você treinar de forma eficaz. Os módulos que a gente desenvolveu para que você estude passo a passo. Então temos os módulos do curso aqui. Que o primeiro módulo é os princípios básicos, começando a entender tudo, e aonde o treino efetivamente vai começar pesado, os tessuges mais os cálculos, as aberturas mais o meio jogo, e por fim as análises. E todos eles têm bastante exercícios, tá? Então, o segredo aqui, ou seja, você tem todo esse roteiro para você realmente evoluir no jogo, que eu vou te passar. O que você deve treinar, como treinar, tudo na sua mão, te passando todos os passos para você se tornar um ótimo jogador. O segredo para evoluir é criar uma base forte, um alicerce forte. Um jogador que já está no nível mais alto e não consegue evoluir é devido a uma base ainda está meio ruim ou está meio frágil. Então ele tem que retornar naquela base e estruturar ela melhor para conseguir evoluir de novo. Então a gente tem que seguir um passo a passo e ir por etapas. Por isso, iniciantes que começam da maneira correta, sem pular etapas, ele vai evoluir muito mais rápido. Bom, tudo isso agora está nas suas mãos. Ajudando a criar essas bases e seguindo do básico ao avançado, eu vou ajudar você a chegar ao próximo nível. E mais, a duração do curso não tem um tempo determinado, ou seja, ele não expira. O acesso do curso ele é vitalício. Você entrou, você tem acesso ao curso para sempre. E você pode assistir de qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet. Você pode assistir pelo celular, computador, onde você quiser. O curso ele possui a garantia também de satisfação inicial. Você tem 7 dias para testar o curso, os métodos que tem dentro dele. Dentro desses 7 dias, se você não gostar, basta você pedir a garantia. Eu devolvo todo o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta para você. Ou seja, você tem 7 dias para testar. Se você não gostar, basta pedir a garantia e eu te devolvo todo o seu investimento. Além disso, quando você se matricula, eu tiro todas as dúvidas dos alunos por WhatsApp e também pela própria plataforma do curso. E também terá uma aula comigo por Skype de 1 hora, onde eu vou te ensinar pessoalmente. Tá? Mas você deve estar aqui se perguntando, tá, Danilo, legal. Como o curso é um curso focado em progresso sólido e o conteúdo de qualidade, legal. Mas quanto custa tudo isso aí, Danilo? Bom, como você mesmo disse, o curso ele é bem sólido, está focado num progresso sólido de estudo. Por isso eu estou fazendo uma promoção para vocês de lançamento, pois o objetivo do curso é atrair muito mais pessoas para o Shogi e ajudar toda essa comunidade e todas essas novas pessoas que estão chegando a aprender o Shogi de maneira bem estruturada, com a linguagem mais simples e de fácil entendimento. E por isso, na segunda-feira, eu estarei enviando um e-mail para vocês. Então você fique bem atento ao seu e-mail. Eu vou enviar com o valor do curso e a promoção. Isso mesmo, vai ter a promoção de lançamento do curso Shogi para Todos. Tá? Então fique atento ao seu e-mail para que qualquer um tenha condições de participar. Eu estou fazendo essa promoção. Então fique de olho. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã de segunda-feira, estarei enviando um e-mail para vocês com o valor para você fazer a sua matrícula
e já com a promoção. Não perca. As vagas, elas são limitadas, tá, gente? Então, para que você possa acompanhar todo esse treinamento e ter todo esse nosso suporte necessário. Então, fique de olho no seu e-mail segunda-feira, a partir das 10 horas até as 23h59. A promoção vai estar lá. Olhe na sua lixeira, olhe na sua caixa de spam, porque de vez em quando, não sei o que acontece, os e-mails vão para lá, então olhe, fuça seu e-mail, porque o e-mail vai estar lá segunda-feira às 10 horas da manhã. Então, fica ligado para você não perder a sua oportunidade. Eu te vejo lá, futuros Megis, e mais. Eu vou deixar aqui para você que lá no e-mail tem uma surpresa também. Tá certo? Então, te vejo lá e até breve.